Bom dia, muita paz em Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Existe um caso na Bíblia que é relatado em 2 versículos em Mateus, o qual me encabulou por muito tempo. Por quê? Porque esse versículo é sobre febre. Jesus curou uma febre, uma coisa tão simples. E Jesus, sendo um homem que acalma a tempestade, que anda sobre as águas, que ressuscita os mortos, cura os leprosos. De repente, a gente vê um caso de febre. E aí me encabulou por algum tempo. Então, vamos ver o que é que eu descobri sobre esse caso simples da febre. Mateus 8,14 está escrito: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. A casa de Pedro era também a casa de André, porque eles eram irmãos. Mas há também a possibilidade que eles estavam ali se hospedando, foram se hospedar na casa da sogra de Pedro. Então, vamos ver em Marcos 1,29 que diz: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Aí estão todos eles juntos. E doente de febre. Diz em Lucas 4,38 que ela estava enferma com muita febre. Lucas 4,38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogando-lhe por ela. A febre, nós vemos que hoje em dia nós sabemos o que é um sinal de infecção. Mas a febre também pode ser causada por uma ação demoníaca. A doença causada por demônio não ataca ninguém sem a permissão de Deus. Então, a pessoa que está conectada com Deus em orações e tudo mais, elas não vão ser atacadas por nenhum demônio, porque Deus não vai permitir. Mas quando a pessoa está em leviandade, vivendo uma vida desregrada, uma vida sem fé, Deus pode permitir como uma prova para a pessoa se redimir. Vamos ver que Jesus permitiu que Jó ficasse doente por intervenção do Satanás. Está escrito em Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Essa passagem, além da cura da febre, enfatiza uma ideia de supremacia religiosa. É isso que está por trás disso aí. Veja que, antigamente, os ministros do evangelho, das igrejas papistas da época, eles pregavam que o homem não podia se casar para ministrar o evangelho. Então, se ele fosse ser um apóstolo de Deus, como que um padre, algo assim, um ministro de uma igreja, ele não podia ser casado. Mas veja que esses 2 versículos nos surpreendem dizendo que o apóstolo Pedro era casado. Aí está um dos pontos de que essa febre é muito importante para a gente compreender que para Jesus ser casado ou não, não tem importância. A pessoa pode ensinar a palavra de Deus. Essa cura da sogra de Pedro foi uma cura diferente da cura que Jesus realizou através do centurião, porque aquela cura foi através da palavra. Mas essa cura, veja que Jesus tocou a mão da sogra de Pedro. Vamos ver Mateus 8,15. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu. Existe aí um paralelismo com a cura de Jesus ao leproso, porque Jesus tocou o leproso e também tocou a mulher febril para fazer a cura. E os apóstolos estavam em treinamento para serem os apóstolos de Jesus.
Já falamos disso. Então, Jesus poderia também estar mostrando para eles diferentes formas de curar, além de estar mostrando o seu poder. Já falamos que a febre é algo insignificante diante dos outros milagres de Jesus. Mas é também um milagre que ele utilizou uma ferramenta diferente, que é colocando a sua mão sobre o enfermo. Vamos ver que tanto a pessoa com febre quanto os leprosos, eram vistos na sociedade da época, para a igreja da época, como impuros. Primeiro porque eles não sabiam a causa da doença e atribuíam a impureza do espírito. Então ninguém poderia tocar um leproso. Alguém com uma febre alta não poderia ser tocado, porque a pessoa imediatamente para eles ia se tornar impura. E veja que o ato de Jesus tocar a pessoa e curar significa que a pessoa deixou, ao ser curada, imediatamente de ser impura e passou a ser pura. Essa é uma das versões disso tudo, porque a religião judaica proibia que as pessoas tocassem nesse tipo de pessoas doentes. Mas Jesus não se preocupou com isso e realizou o seu trabalho da mesma maneira. Aí está algo para a gente pensar. Essa época do Covid, em que muitas pessoas estão segregadas e muitos sofrendo estigma social e tudo mais. E nós temos que pensar em como que Jesus agia e fazer o possível para a gente sair dessa zona que é um pouco ofuscante e deixa a pessoa numa solidão sem tamanho. A gente tem que encontrar uma maneira de nos aproximar das pessoas ao invés de distanciar. Então, toda vez que ele tocou alguém, ele também purificou a pessoa. Marcos 1, 41 e 42. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Veja aí, a palavra limpou, apareceu 2 vezes aí, estava se referindo aos costumes da época. E depois que Jesus curou o leproso, ele disse para essa pessoa fazer algo específico. Mas o leproso realmente foi embora e o desobedeceu. Ele foi fazer as suas coisas rotineiras como ele quis. Ele não fez o que Jesus pediu. Vamos ver em Marcos 1, 44. E disse-lhe, aí é Jesus dizendo, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Aí vem Marcos 1,45. Mas tendo ele saído, o leproso saiu, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Veja que Jesus disse, não digas nada a ninguém. Mas ele não obedeceu e saiu falando algo totalmente diferente. Aqui retratando o cristão por conveniência. Quando a pessoa está doente, está mal, ele vai, recebe a graça, mas daí ele volta ao seu mundinho particular, egoístico e tudo mais. Aquela continuidade, aquele amor a Deus, aquela devoção, o serviço a Deus, bem poucos seguem depois de uma graça. Só procura a Deus na hora da dor, na hora que alguém da família está doente, mas aí melhorou, daqui a pouquinho a pessoa já esqueceu. E Deus fica sempre em segundo plano. Então vamos analisar agora a atitude oposta da sogra de Pedro. Está escrito em Lucas 4,39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou.
E ela, levantando-se, logo servia-os. Quer dizer que ela estava boa, ela estava limpa. E daí a primeira atitude dela foi servir aquelas pessoas que estavam na casa. Será que tem algo a ver com o que ela estava servindo? Não. Isso tem a ver com o agradecimento. A pessoa mostrar gratidão, mostrar a obediência, mostrar continuidade daquilo que Jesus quer que ela faça. Então, esse é o engajamento com Deus. É que sem a gente estar continuamente buscando neste planeta de trevas, a gente não vai conseguir a luz que a gente deseja, a felicidade, as vitórias com Deus. Então vamos pensar muito nisso e vamos entregar as nossas vidas a Deus, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Deus não quer que a gente viva uma vida careta, uma vida cheia de portas fechadas e tudo mais. Não. Ele quer que a gente seja muito feliz, mas que a gente aprenda a ser feliz da maneira que é correta, honesta, verdadeira, cheia de amor, de boas intenções, daquilo que é a grandeza de Deus e que a grandeza de Deus prega. Vamos ser felizes, gente, da maneira correta. Nós vamos falar hoje sobre as pessoas difíceis. As pessoas difíceis na nossa casa, a gente lida com elas muito facilmente, não é? Porque a gente briga, aí a gente se entende e as coisas ficam bem mais fáceis. Mas quando é no nosso trabalho, a situação realmente fica muito difícil de se tolerar, porque nós precisamos do nosso trabalho. E quando a gente tem um colega de trabalho ou um chefe que é nervoso, raivoso, intolerante, falso, mal educado, mal-humorado, arrogante, isso é uma prova. É uma prova muito difícil de passar. E olha, eu vou te falar que essa é, para mim, uma das provas mais difíceis. E houve um tempo na minha vida que eu passei uma prova que a porta já estava fechando e daí eu tive que ir do lado assim para passar, porque era tão difícil. E só passei pela porta quando Deus me deu aquela saída. Porque não foi fácil, gente, não foi fácil mesmo. Mas a gente tem que manter na cabeça da gente que as pessoas nas companhias têm que seguir as normas das companhias, sendo nosso chefe ou não, nosso colega de trabalho. Quem for que seja que trabalha numa companhia tem que seguir as normas da companhia. E qualquer cidadão, assim, na nossa cidade, nas ruas, elas têm que obedecer às leis, às normas do nosso país. Então não é bem assim, simplesmente fazer o mal para os outros e deixar o mal reinar. Não é isso. Mas hoje nós vamos ver do ponto de vista de Deus como lidar com essas pessoas, porque eles todos também são filhos de Deus. Sim, queridos, eles são filhos de Deus como nós. Eles são iguais a nós perante a Deus. Mostram comportamentos que não são de Deus. Aí são duas coisas, a pessoa e o comportamento. É importante observar essa diferença, porque a criação de Deus, ela é uma só e ela é soberana. Não é algo que nós manipulamos, mas o comportamento é de cada um. Vocês já observaram que quando os bebês nascem, eles são lindos, fofinhos, a coisa mais linda. E eles têm praticamente o mesmo comportamento na fofura, na beleza, aquele sorriso, o primeiro sorriso. Primeira vez que fala mamá, papá, é a coisa mais linda. Mas aí, com o passar do tempo,
Esses bebês vão ganhando idade e vão mudando. Não que está mudando a essência que Deus os deu. Eles estão mudando o comportamento por influências e também como defesa. Porque o bebê, ele tem que se defender para sobreviver às vezes. E também nós, na nossa vida, muitas vezes a gente erra, porque a gente tem que ligar o nosso mecanismo de defesa contra a maldade dos outros. O comportamento está ligado com o lado espiritual. A pessoa que tem Deus no coração comporta de uma maneira justa e trata os outros bem, faz um esforço para tolerar. Porque, afinal de contas, o que nós aprendemos com essas pessoas difíceis é a tolerância, a humildade. A gente aprende a praticar mais o amor, a fraternidade e ver Deus da maneira que Ele quer que nós o vejamos. As pessoas que estão aderidas às trevas, eles não pensam dessa maneira. E vão naquele comportamento que é como cair para o abismo. Quando a pessoa começa a cair, ela não tem como voltar por si só com a graça de Deus. Elas continuam por muito tempo, muitos precisam de tratamento até médico para voltar. E existe o desbalanceamento no corpo da pessoa que causa isso. Mas toda pessoa, apesar de ter um desbalanceamento químico, ela tem a capacidade de pensar e ver que algo está errado. Se a pessoa não é completamente louca, a gente é justo dizer que a pessoa está gostando dessa situação. Ela sente poder em humilhar os outros, em rebaixar os outros. Vamos ler Tiago 3,13, que diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honoradamente, realizando boas obras com a idade que vem da sabedoria. A sabedoria de Deus está à disposição de todos nós. Mas nesses momentos em que a raiva vem, a ira, o descontentamento, a gente tem que pedir a sabedoria de Deus para conectar imediatamente com Ele. Aí Tiago 3,14, mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Aí Tiago 3,15, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Às vezes a gente diz, eu estou certa porque essa pessoa agiu assim, 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 e a gente repete toda aquela história funesta. E já passei por isso. Não vou dizer para vocês que eu não passei por isso. Tudo faz parte da dor, da aceitação. Mas a gente não pode entrar naquela área trevosa. E a sabedoria de Deus nunca nos leva para esse lado. Ela sempre nos traz de volta para Ele, que é a lei do amor, da bondade, do perdão. E a gente tem que sempre pensar nisso e cuidado para não cair. Tiago 3,16, porém, onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Brigas no trabalho, desavenças, quantas já passei nesta vida? A maioria é inveja. Inveja, gente, pura inveja ligada quando você faz um bom trabalho, a outra pessoa quer te derrubar, ela quer te passar a perna. Porque ela não fica feliz com você em uma posição de honra. Mas aí é que tá, a gente só se livra dessas pessoas, vimos no vídeo de ontem, com oração, colocando a armadura de proteção de Deus, do Divino Espírito Santo, pedindo ajuda. É só assim para a gente se livrar dessa classe de pessoas. Mas ninguém tem o direito de tornar a vida dos outros difícil. Não, perante Deus isso é abominável, é inaceitável. E Deus não quer que a gente simplesmente
aceite as humilhações e tudo mais, sem deixar o curso da lei, das normas das empresas fluir. Porque é por isso que elas existem. E a gente não pode ser mártir diante do demônio. A gente deve ser mártir diante de Deus. Mateus 7,12. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então, essa é a nossa martirização diante de Deus. Fazer o bem, fazer as coisas que nós queremos que os outros nos façam. Nem sempre a gente vai conseguir ser 100%, mas a gente vai tentar arduamente. A gente vai tentar, a gente cai uma vez, a gente levanta e a gente tenta de novo. Eu faço assim. Tenho caído e levantado, mas a sua ideia principal, o seu desejo principal é fazer a coisa certa. E Deus te ajuda, porque Ele vê o seu esforço. Que neste mundo não é fácil a gente vencer da primeira tentativa. Às vezes a gente precisa cair 1, 2, 3, mas a gente continua tentando e levantando. Melhor se concentrar na pessoa, não no comportamento. Ver a pessoa que está em falta, que está nas trevas, como um filho de Deus que precisa encontrar a luz. Não no seu comportamento. Deixe isso para as leis cuidar, para as leis humanas cuidar, mas você nunca vai agir por conta própria tentando revidar contra essa pessoa. Sempre olhe a pessoa como a criação de Deus. Mais uma vez, Deus quer que nós nos relacionemos bem com os outros e vivamos em paz. Veja que Jesus, quando estava na cruz, sofrendo todo tipo de atrocidades, humilhação, todo tipo de engano puseram a Jesus. Mas veja que ele perdoou. Vamos ler Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Devemos sempre nos lembrar da misericórdia de Deus e que devemos segui-lo. Ele nos chama para segui-lo. Antes de responder a qualquer abuso verbal, você concentre no Divino Espírito Santo, na sua luz caindo sobre você e te banhando de cima para baixo, até os seus pés. E aí você ouça. E Ele vai te dizer exatamente o que dizer. Ele vai te inspirar, vai te dar sabedoria e tudo vai dar certo. Tente isso. Deus é suficiente para nós. Se você tem Deus, você tem tudo o que precisa. Isso é bíblico. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E para ter paz com Deus, nós devemos agir corretamente, fazer as coisas certas. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Isso é maravilhoso, uma lição maravilhosa para nós. Força, muita força contra as trevas e vamos olhar mais para a luz de Deus. Muita paz no seu coração. Bom dia, ótima semana. Que Jesus nos abençoe.